Aquele desconforto no ouvido que normalmente acomete os bebês, as crianças, pode ser uma infecção, a otite. E nessa época de verão e piscina é preciso ter cuidado redobrado com essa saúde do ouvido. A doutora Amanda Costa está conosco hoje para ajudar a entender e prevenir a otite. Doutora, bem-vinda novamente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto que está em todos os consultórios, as otites. E o que são essas otites? Você até comentou antes que existem 2 tipos de otite. Quais são elas? Vamos resumir em 2 tipos. A otite externa, que é essa aqui do conduto auditivo. Ela ocorre principalmente quando a gente vai numa piscina ou usa algo no nosso ouvido que a gente não deve usar. E a otite média aguda, que é aquela onde a gente tem uma meleca, secreção, atrás da membrana timpânica, que dá febre, por exemplo. E como a gente consegue perceber que, opa, esse desconforto, essa dorzinha do ouvido pode ser uma otite, até mesmo essa otite que é lá dentro, que você comentou que não tem como a gente perceber que tem uma aguinha, um desconforto de água. A história clínica é o mais importante. Se a gente passou um dia no parque, na piscina, ou se a gente infelizmente foi lá e mexeu no ouvido, a gente pode ter contaminado essa parte mais externa do ouvido. Ou vai que seja um bebezinho até 5 anos, que está cheio de catarro e começou a sentir um desconforto no ouvido ou febre. Opa, pode ser uma otite média aguda. As duas doem, então toda dor do ouvido devemos investigar, mas as causas são diferentes. Por isso é tão importante a gente olhar, levar no especialista antes de tomar um remedinho. Você comentou ali que tem que cuidar do que a gente coloca no ouvido. E a gente tem muito costume de usar cotonetes. Como funciona para fazer essa limpeza? Pensem comigo que aqui é uma cera. Vamos supor que a gente esteja cheio de cera no ouvido. Quando vocês colocam um cotonete, o que vocês fazem? Empurram a cera lá para trás. Fazem um tampão aqui. Começa a ter dor, começa a aumentar os fungos e ficam surdos, não conseguem ouvir. Então o cotonete, a tampinha da caneta, o parafuso, jamais colocar dentro do ouvido. A maneira certa de limpar é com uma gaze, só a parte externa aqui, só a parte de fora do ouvido. Nunca colocar nada dentro do ouvido. Isso ajuda também a prevenir a questão da otite. Sim, toda vez que vocês usam cotonete, colocam o dedo contaminado ou até mesmo a tampinha da caneta, isso aumenta a chance de otite externa. Assim como rios, lagos contaminados também vão aumentar as chances de otite externa. Doutora Amanda, às vezes a gente chega da piscina, do mar, do rio ou até em banho e sente que o ouvido está um pouco trancado com água. Como a gente faz para tirar? Primeiro lugar, baixa a cabeça e movimenta aqui o pavilhão auditivo. Tenta colocar o pavilhão mais para frente e deixá-lo mais reto, para aquela água desconfortável sair do ouvido. Existem pessoas que têm aqui um ouvidinho bem pequeno dentro e isso pode atrapalhar realmente a saída da água que restou no ouvido. Mas lembrando, nada de colocar cotonete no ouvido. Evitar colocar qualquer coisa. E como é feito esse tratamento? Se eu fui diagnosticada com uma otite, indiferente de qual seja ela, como é feito o tratamento? Primeiro passo, olhar o ouvido com um aparelho chamado otoscópio ou outros aparelhos que os otorrinos possuem para enxergar se nós temos uma otite externa ou se nós temos aquela otite média aguda, porque o tratamento é diferente. Quando a gente tem essa mais externa, precisamos limpar o ouvido, tirar esse resto que está acumulado ali. Já a otite média aguda, descobrir a causa. Será que é um nariz que está cheio de catarro? Será que é uma adenoide? Será que é uma bactéria diferente? Não adianta usar qualquer remédio. Isso é uma mensagem bem importante. Qualquer remédio não melhora o ouvido. Precisa ser o remédio correto. Doutora, e rapidinho para finalizar, já que o tempo está acabando, a gente colocar alguma coisa de algodão para ir para a piscina pode ajudar a evitar? Não. Não? Não usem tampão dentro do ouvido, exceto se o otorrino recomendou. Então, colocar tampão, colocar algodão, nada disso é recomendado, não vai nos ajudar. Muitas vezes eles estão contaminados e acabam levando fungos e bactérias para o nosso conduto auditivo. Então, nós não recomendamos tampões, exceto em pouquíssimos casos que o otorrino vai recomendar. Doutora Amanda, muito obrigada por toda a explicação. Calor, hein, meus amigos? Hora de cuidar da saúde e é justamente sobre isso que a gente fala agora, saúde. Você sabia que 22% da população brasileira convive com o diagnóstico do zumbido? Uma doença que por muitas vezes é ignorada, mas que pode trazer sérias consequências para a saúde. Confira agora na reportagem do João Araújo.
A Reni descobriu a condição em 2018, que começou com um barulho quase imperceptível, acabou trazendo grandes consequências para a sua saúde e o seu dia a dia. E simplesmente do nada, eu acordei com aquele barulho na cabeça e aquilo começou a me incomodar, meio que fiquei meio perturbada e eu já fui atrás, porque eu não aceitava. Depois do diagnóstico, um novo desafio: encontrar um tratamento adequado. Foram várias visitas a especialistas. Mesmo com a descoberta precoce, Reni enfrentou uma perda auditiva significativa no ouvido direito, uma mudança que transformou a sua rotina. Nossa, no começo muito triste, a gente não quer aceitar, né? E a dificuldade de encontrar uma pessoa que te desse uma luz, para mim foi mais difícil do que até a convivência assim, com o zumbido, né? Daí de chegar num lugar e dizer não, outro também, e daí faz tratamento, não tem uma melhora. E para mim foi bem difícil essa parte de você não ver uma luz lá que vai ficar tudo bem, né? Daí de pensar que com 40 e poucos anos você vai ter que viver até sei lá quantos anos com esse zumbido. Então, para mim, isso foi mais difícil. E para essa otorrinolaringologista que acompanha o caso da Reni de perto, o zumbido pode ter inúmeras causas e, em alguns casos, pode estar associado a doenças graves. Para tratar zumbido, a gente tem que entender um pouco mais sobre medicina e sobre saúde. Até porque tem doenças graves que começam com o zumbido. Existe um tumor chamado neurinoma diacústico que geralmente o sintoma inicial dele é o zumbido. O chiado, o apito, o grilo, o desconforto. E é um sinal para a gente buscar essas doenças que não são tão comuns, mas que afetam a população de uma maneira ampla. Ainda segundo a especialista, buscar o atendimento médico o mais cedo possível pode fazer toda a diferença. O diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado são fundamentais para preservar a audição e melhorar a qualidade de vida. Na verdade, o zumbido ele é um conjunto de cérebro, músculo, nervo, audição, percepção do som. Então, por isso que a gente tem muitas vezes esse atraso no diagnóstico. E esse atraso no diagnóstico do zumbido faz com que as pessoas tratem o zumbido muito tardiamente. Então, ter zumbido é sim um sinal de alerta. As pessoas devem buscar os seus médicos tanto no posto de saúde, o clínico geral, quanto no seu atendimento no convênio, quanto consultórios particulares. O médico que trata esse paciente, ele é capaz sim de iniciar o acompanhamento e a investigação do zumbido. De acordo com um estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas, estima-se que 22% da população brasileira conviva com o zumbido. Embora não exista um número específico sobre o estado de Santa Catarina, casos como a da Reni têm se tornado cada vez mais comum. O zumbido ele não tem idade e nós estamos vendo cada vez mais crianças com perda auditiva e que têm zumbido. E a família às vezes ignora, a criança comenta que escuta um grilo, comenta que escuta um barulho, um chiado, e os pais acham que talvez aquele sintoma não é real por ser uma criança. Então eu digo para vocês, crianças, adolescentes, mulheres na menopausa, zumbido não é sintoma de idoso. Zumbido acomete todas as faixas etárias e deve ser investigado. E para quem conviveu com o diagnóstico, o conselho é simples: ouvir o próprio corpo. Para muitas pessoas que às vezes não estão dando muita importância, que tem que ir atrás, que tem tratamento, que a gente pode ficar melhor e que no fim dá tudo certo. Vale mesmo ficar atento, não é?